Final de agosto e o tema do programa não pode ser outro que não o momento tributário que vivemos, especialmente pelo cruzamento da reforma tributária do consumo com a nova reforma que está por vir. Só para lembrar, tudo que aconteceu até agora, desde a emenda à Constituição do final do ano passado, é relativa à reforma tributária do consumo. Nós estamos tratando de ISS, IPI, PIS, COFINS, ICMS, que vai ser substituído por IVA, Dual, CBS e IBS e o imposto seletivo. Essa é uma parte da negociação. Ficou de fora a reforma tributária do imposto de renda, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, a tabela progressiva e outras coisas mais. Nesta semana que passou, tivemos a informação veiculada livremente nas mídias especializadas de que o Ministério da Fazenda já encaminhou à Presidência da República a minuta da reforma da tributação das empresas das pessoas físicas. Não tivemos acesso ao texto ainda, mas pelos comentários e pelo que já sabemos do que vai acontecer, basicamente o que veremos é a criação do imposto incidente sobre a distribuição de dividendos, que desde 1998 é isento, para uma alíquota que deve variar entre 15% e 20%. Portanto, a partir, muito possivelmente, do próximo exercício financeiro, a depender de quando será aprovado, voltará a conviver entre nós, no Brasil, a tributação da distribuição de dividendos. Isso muda tudo, porque já há 25 anos nós estamos criados, estabelecidos e planejados no regime pelo qual a distribuição de dividendos é isenta. Para e passo com a tributação da distribuição de dividendos, houve também a inserção na reforma tributária do consumo, que foi aprovada na Câmara esta semana e remetida ao Senado, a segunda fase dela, que cria o Comitê Gestor, alterações no ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Esse tributo, que é do âmbito estadual e em São Paulo é de 4%, incidente sobre doações acima de um certo patamar, próximo de R$86 mil, mas em especial incidente sobre o causa-mortes, o chamado imposto da transmissão de patrimônio por morte, ele sofrerá profundas alterações, deixará de ter qualquer valor isento, a alíquota migrará de 4% para 2, entre 2 e 8, e em especial há uma jogada que, em conjunto com a distribuição, com a tributação da distribuição de rendas, vai trazer uma séria complicação para as empresas, que é a tributação pelo ITCMD por equiparar a doação da distribuição de lucro desproporcional ao capital de cada sócio. Então você tem uma empresa, por exemplo, em que um sócio tem 90% e um tem 10%. A partir do ano que vem, possivelmente, haverá tributação de 15% na distribuição do dividendo, tributo novo. E haverá uma nova hipótese de incidência, que é o ITCMD de até 8%, sobre eventual disparidade na distribuição e a capacidade de cada um no capital social. Então, um sócio com 10%, que hoje receberia, por exemplo, 30% do lucro por disposição societária, hoje não tem ITCMD, passará a ter, se aprovado o texto como lá está. Existem umas certas regras para isso valer, mas basicamente é isso que vai acontecer. Então, concluindo o programa de hoje, nós temos que a reforma tributária do consumo está no Senado, em digestão, com mudanças que estão acontecendo ainda. A reforma tributária do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas foi remetida à presidência pelo Ministério da Fazenda. A grande inovação será a tributação de dividendos. E a segunda fase da reforma tributária do consumo, que cria o ITCMD com a hipótese da distribuição desproporcional. Da onde a gente olha, são impostos novos, são tributos novos, obrigações que nós não conhecíamos e que trarão sérias dificuldades para os contribuintes a partir de 2025 e 2026. Fique atento, porque nesse espaço trataremos dessas questões que são de absoluta relevância para você, empreendedor. Até a próxima.